Amado Senhor, Pai Santo que está nos céus, graças nós te damos. Estamos em tua presença, Senhor, agradecidos por mais um dia, ó Deus, por mais uma oportunidade que temos de apresentar a tua palavra, trazendo, ó Deus, uma reflexão, uma meditação para os nossos irmãos, meu Senhor, notadamente os que estão começando. Guarda a tua igreja, abençoa os nossos ouvintes, abençoa os nossos ajudadores, abençoa os que terão contato com as nossas publicações, nossos amigos no Face, no YouTube, ó Deus, guarda cada vida, nossos alunos, ex-alunos, toma em tuas santas mãos, meu Senhor, os meus queridos irmãos, ó Deus, pelos quais passamos trabalhando para ajudá-los, ó Deus. Querido Pai, continua conosco, nos dando a tua paz, a tua direção, a tua bênção, ó Deus, projetando a tua palavra, Senhor, para a formação dos novos irmãos. Querido Pai, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Nosso desejo é trazer a palavra de Deus. Tem muita gente nova, tem muitos se convertendo ao Senhor e tem muitos que não usam mais a Bíblia. Existem igrejas muito muito socializadas, muito educadas, e apesar de educação não tirar o temor, mas o faz de conta tira. Gente que tem vergonha de andar com a Bíblia, pastores que não usam mais Bíblia, não tem mais. Não, isso é muito arcaico, é atrapalhado, isso é do passado. É muito triste, porque quando o pastor não usa a Bíblia, é realmente muito difícil ele orientar os irmãos a lerem a Bíblia. É muito difícil. E não é e nunca será a mesma coisa. Você lê através de um aplicativo, eu tenho, eu sei, eu conheço, pelo menos em parte, mas não tem nada que compare o contato com a palavra em si, que você vai folheando, vai utilizando e Deus pode lhe guiar naquilo ali de uma forma espiritual e natural ao mesmo tempo, já que estamos com a Bíblia, Deus pode nos falar através dela, que é a sua palavra. Então, meus irmãos, nosso desejo é este, é desde o começo, não estou começando nada, não estou inventando nada, nós trazemos a palavra para os nossos irmãos. O meu trabalho já está com 54 anos. Essa atividade eu exerço há 54 anos. Não precisei ser ministro para pregar a palavra. Não precisei ser diácono para servir, mas passei muitos anos como diácono. Não precisei ser evangelista para evangelizar, mas evangelizei muito antes de receber o título. Não precisei ser presbítero para aconselhar, ajudar, assistir, acompanhar os nossos irmãos, meus irmãos. Já era presbítero, já pastoreava vidas antes de ter a função presbiteral. E não precisava de título pastoral para fazer o que eu faço. Sempre fiz. Louvo a Deus por isto. Então, meus queridos irmãos, é uma bênção. E a nossa leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos de 1 a 8. O tema para a nossa leitura, o tema para esta leitura, Paulo, o apóstolo conselheiro. Paulo, um apóstolo orientador. Apóstolo de Jesus Cristo tem temor. Apóstolo de Jesus Cristo tinha temor, tinha vergonha, tinha temor, tinha santificação. Não era profissional, muito menos malandro. Então, a leitura para a nossa
meditação. Atos 27, de 1 a 8. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali um centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cnido, não nos permitindo o vento irmos adiante. Navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. Costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Bendizemos a Ti e agradecemos pela vida, pela salvação, pela Tua bondade e graça. Agora, Senhor, suplicamos pelos nossos irmãos. Abençoa cada um, dá graça, ajuda, manifesta o Teu poder, e que cada um dos nossos ouvintes, meu Senhor, receba a palavra, saiba usar, saiba guardar, saiba entender, Senhor, através do Teu Santo Espírito. Pai bendito, guarda a Tua igreja na cidade e no campo, opera maravilhas, manifesta o Teu grande amor, meu Senhor, e sustenta os Teus ungidos. Dá graça e vitória aos Teus ministros, que cada um seja zeloso, amoroso, cheio da Tua bênção, da Tua graça, da Tua presença. Deus fiel, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos de volta à palavra do nosso Deus neste programa, A Voz da Igreja. Não me cansarei. Apesar da idade, apesar do jeitão, apesar da... Às vezes eu estou com o aspecto meio abalado, meio cansado, mas nada que uma boa chuveirada e uma boa soneca não resolva. Louva a Deus, não preciso de nada, não tomo remédio, como o que tiver, se não tiver aparece, e aparecendo a gente se sai bem. Então, meus queridos, é maravilhoso. O que eu faço com muito amor, com muita segurança. E eu sei que é uma bênção para quem tira um tempinho para ver, para assistir os nossos vídeos, para ouvir a nossa hora no rádio, para nos acompanhar. Os meus alunos, os que têm juízo, sabem aproveitar. E é importante, porque nós passamos. E quando a gente passa, o conteúdo passa. Então, meus queridos, essa leitura aqui na Palavra de Deus, falando sobre um apóstolo orientador. Mas por que ele foi preso? Não entrou na seara alheia, não roubou nada de ninguém, não fez chantagem com milagres. Hoje tem os perversos que usam o milagre como chantagem. Tem deles que fraudam tudo, são perversos, apóstolos de Satanás e não do Filho de Deus, até porque hoje não tem apóstolo, hoje é para ter discípulos. Você deveria ser um discípulo,
Se você é um crente em Jesus, você tem que ser discípulo. O que é aluno? E o que o aluno faz? Aprende. E o aluno de Cristo aprende o quê? A palavra de Cristo. Paulo estava preso, mas não era um ordinário, era um orientador, era um apóstolo do Filho de Deus. Ele tinha apelado para o imperador, porque tem situações que podem mais do que a lei. O ditado é: tem casos que podem mais do que a lei. A lei dos judeus é a lei de Deus, portanto é maravilhosa, mas os fariseus, covardes, ímpios, bandidos, tinha fariseu bandido, tinha fariseu, tinha saduceu e tinha sacerdote. Tinha sacerdotes no templo de Jerusalém, tinha sacerdotes no templo de Jesus, que não diferia em praticamente nada dos ministros que a gente conhece hoje. Corrupção, mentira, fraude e jogadas perversas. Paulo havia apelado para o imperador e tinha sido agora encaminhado para o imperador. Atos 27:1 diz: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo, era um produto, era um preso. Entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, que era da corte augusta, a corte italiana, a corte real. Embarcaram no navio Adramitino e começou o sofrimento. Começaram navegando pela costa da Ásia. Eles eram navios, naquele tempo não tinha a divisão de marinha mercante e marinha de passageiro e tal. Era um navio que tinha um número enorme de pessoas e uma carga enorme de produtos. Então, eles partiram navegando pela costa da Ásia, aqui entenda-se Ásia Menor, para ir para o Oriente Médio, naquela região que ele menciona aqui, Chipre, menciona outros lugares. E estavam com eles, além dos presos, estava com Paulo o Aristarco. Aristarco era uma pessoa, era membro da igreja, era um servo de Deus, ele tinha muito valor e certamente tinha decidido, ou a igreja o encarregou, de acompanhar Paulo naquela viagem. Ele era de Tessalônica e estava com Paulo. No dia seguinte, Paulo diz que no dia seguinte chegaram, na verdade é o Lucas que descreve, diz que no dia seguinte chegaram a Sidom. Chegaram em Sidom, ali, hoje Líbano. E ali em Sidom, apenas um dia de viagem, um dia de navegação, o capitão do navio, o Júlio, o centurião, ele já deu liberdade ao Paulo para procurar os amigos em Sidom, porque era muito natural, isso era muito comum, ele procurar os amigos em Sidom e os amigos providenciarem para ele alimento, roupas, digamos, mais confortável para viagens longas e tal. E isto foi no dia seguinte. Depois navegaram para Chipre. Foram para Chipre, mas não podia ir direto para o porto, porque o vento era contrário, versículo 4. E Paulo tinha experiência com o vento contrário. O vento de doutrina dos perversos, o vento de perseguição dos fariseus, o vento de
orgulho dos sacerdotes, o vento de perseguição. Então, o vento era contrário. Mas tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e da Panfilha, chegaram a Mirra, na Lícia. Isso tudo é na Ásia Menor. Agora, o centurião os transfere para um navio alexandrino. Ele os transfere, bota os presos para aquele navio alexandrino, que vai para a Itália. Então, Paulo tem essas experiências e tem esta mudança de um navio para o outro, de um capitão para o outro e assim por diante. Quando eles chegaram defronte de Cnido era uma cidade, um porto, ele diz, o vento não nos permitia ir mais adiante. Ali eles tiveram terrível dificuldade. Navegavam abaixo de Creta e tinha muita dificuldade. O vento não permitia, não facilitava a vida deles. E costeando a ilha de Creta, dificultosamente, chegaram num lugar chamado Bons Portos. Eu gosto de fazer aplicações, eu gosto de aplicar na vida da gente. E o que nós precisamos, meus amados irmãos, quando se está tendo as dificuldades que são comuns aos ministros de Deus, aos servos de Deus, em suas atividades, qualquer que seja a sua atividade, é comum a primeira experiência de Paulo nesta viagem, é comum os ventos contrários. Eu sou um sujeito macerado, porque eu enfrentei toda a contrariedade dos ventos até hoje. Nunca uma tempestade me derrubou. Mas muitas vezes a gente vai bem perto do chão. O vento forte, vento contrário, o vento da contradição, o vento da perseguição, o vento da incompreensão. E Paulo teve grandes problemas. O vento era contrário. Agora, meus amados, ele vai conviver com isto até chegar em Roma. E eles chegam muitos dias depois. Tiveram gravíssimos problemas, mas a mão de Deus estava estendida, porque quando nós lutamos contra as forças do adversário, quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando nós nos portamos varonilmente, corajosamente diante de Deus, Ele vê o nosso empenho, o nosso esforço, o nosso desejo. Ele é justo, Deus é justo, maravilhosamente justo, e não deixa de estender as mãos para abençoar você quando você tem desejos limpos, desejos espirituais, desejos profundos em relação à obra de Deus. Então, no versículo 3 aqui diz que o centurião tratou Paulo, o Júlio, um centurião da corte augusta, é como se fosse hoje a guarda real inglesa, aquele grupo fechado que protege a família real. Então, não demorou para que esta autoridade reconhecesse o caráter de Paulo, um homem decente, um homem conselheiro, um homem orientador,
Ele saiu de Jerusalém como prisioneiro. Ele chegou em Roma como prisioneiro comandante. Tinha comando, tinha palavra, orientou. Os homens estavam no abatimento, todo mundo muito aflito, os nervos na flor da pele, e ele aconselhar, orientar. Olha, se levantem, tomem coragem, vamos comer, comam, vamos comer o que a gente tem, porque nós teremos muita dificuldade, mas teremos vitória. O meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, me falou que não haverá uma morte. Eram 276 homens, contando os prisioneiros, os passageiros e os tripulantes. 276 pessoas. Então, meus amados, Paulo teve uma experiência dolorosa com o vento contrário, mas ele viu Deus operar, e Deus operou através também do seu testemunho. O comandante, o centurião, já reconheceu a sua posição, reconheceu a sua dignidade, a sua integridade moral e espiritual. No versículo 7 diz que por muitos dias navegaram vagarosamente, não tinham condições de navegar, de avançar, o barco, o navio ficava praticamente no mesmo lugar, contra as altas ondas, o vento forte, contrário, e levando eles em direções que eles não precisavam e nem intencionavam ir. Na nossa vida acontece isto, mas Deus opera mesmo assim. Servos de Deus não contam derrotas quando são fiéis. Essas vitórias vêm com dificuldade, mas sempre para o louvor do Senhor. No versículo 6 ele diz que era muito difícil navegar, mas eles chegaram de frente de Cnido, que era uma cidade, e foi permitido, não era permitido ir muito adiante, mas ali eles ficaram e houve um alívio ao ponto de eles chegarem num lugar chamado Bons Portos e, na verdade, ali já tiveram realmente uma condição melhor. Muito embora a viagem tenha sido penosa, mas nós encontramos neste apóstolo de Jesus Cristo a hombridade, a dignidade, o zelo pelas pessoas, e ele chegou a dizer ao comandante: se tivesse me ouvido, não estávamos passando por isso. Então, meus amados, nunca é tarde nem impossível os servos de Deus prestarem um bom serviço, dependendo da posição que possam exercer. Paulo aqui era apenas um prisioneiro que havia apelado para Augusto, para o imperador, para César Augusto, porque ele não confiava no sacerdote dos judeus. Não acreditava mais no sinédrio, não acreditava nos religiosos. Teve a iniciativa de apelar para o rei, sendo um pagão. Algumas experiências da gente são penosas, mas a nossa vitória sempre será gloriosa. Que Deus abençoe os meus irmãos, que Deus guarde a sua igreja, os novos irmãos, os novos convertidos e os novos ministros, que sejam uma bênção. Ministros de Deus não devem e não podem e não devem ter uma vida que não seja para edificar a vida dos outros. Que o Senhor abençoe e guarde cada um.
vamos fazer a oração pelo memorial. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu profundo amor. Obrigado, meu Senhor, pela tua mão estendida sobre a tua igreja. Continua, Senhor, operando na igreja, na cidade, no interior. Guarda os meus irmãos, guarda os teus ministros, guarda os meus pares. Ajuda, Senhor, os teus servos em todo lugar. Guarda os novos convertidos, as criancinhas, a juventude, toda a tua igreja, os que estão enfermos, os que estão sofrendo, socorre. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da necessidade e da angústia. Amado Pai, ouve a nossa petição. Este memorial está em minhas mãos, meu Senhor, que esteja também nas tuas mãos, que cada vida seja contemplada por ti. Amado Deus, Pai bendito, ouve dos céus, em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.